Meus irmãos, que Jesus continue nos abençoando, nos guardando na sua paz, acerenando os nossos corações nesses dias tão difíceis que temos passado. O evangelista Mateus, ele nos conta, nos relata um fato ocorrido com Jesus que diz que certo dia um doutor da lei, um jovem doutor da lei, e por ser muito jovem, era muito intrépido, que tentando causar a ele uma situação de dificuldade, tentando criar para ele uma situação embaraçosa, perguntou a ele qual era o maior mandamento da lei de Deus. E Jesus, conhecedor da alma humana, respondeu para ele: o maior mandamento da lei de Deus é amai a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração. E para dar uma lição naquele jovem que havia feito a pergunta na frente de muitas pessoas, esperando que ele se contradizesse ou que ele desse uma resposta que infringisse as leis de Moisés, e para dar a ele um ensinamento, completou a resposta dele dizendo: e eu te dou um segundo mandamento, que é parecido com esse primeiro: amai-vos uns aos outros, amai o seu próximo. Depois de algum tempo, nós vamos encontrar um relato de um outro jovem príncipe que estava buscando a sua autoafirmação espiritual e buscou o professor, filósofo da cidade, muito famoso, chamado Shammai. Ele buscou esse professor e perguntou para ele, fez uma proposta a ele, se ele poderia explicar todo o contexto da Bíblia, tudo aquilo que estava escrito na Bíblia, durante o tempo em que ele quedasse em um só pé, que ele ficasse em pé em um só pé. O velho professor então disse a ele que era impossível, que não tinha como ele explicar todo o conteúdo da Bíblia enquanto ele estivesse em um pé só. O jovem então falou para ele: então os teus ensinamentos, a tua teoria, a tua religião não me interessa, a tua filosofia não tem nada para me oferecer. E em seguida ele buscou um outro filósofo, sacerdote, Hilel, e fez a mesma proposta para Hilel, se ele conseguiria explicar toda a Bíblia para ele durante o tempo que ele conseguisse ficar de pé, em um pé só. Hilel falou para ele: coloca-te em posição. Ele ficou num pé só e Hilel disse a ele: ama. Pronto, é isso. O jovem então falou para ele: mas é só isso? É só isso. Mas e o resto da Bíblia? Tudo o que tem na Bíblia é para explicar isso. Ama. E esta tarde tivemos a oportunidade de ver uma entrevista do espírita, palestrante, professor Jorge Alahá, e uma outra companheira da Federação Espírita do Estado do Paraná, Aminda, que falava a respeito fazer uma análise a respeito desse conflito de Gaza, esse conflito entre os israelitas e Hamas, esse conflito que surgiu nesta semana.
E eles diziam, fazendo um levantamento da história do estado dos palestinos, dos israelitas, dos judeus, e concluíram que todo o problema que ainda existe, que ainda não conseguiram resolver, tem base principalmente na falta do amor. Porque antigamente eles viviam concordes, eles viviam em perfeita paz entre eles. Mas, devido a problemas outros que começaram a partir de 1956, e pela falta de amor não conseguiram ainda resolver o problema. Então nós vamos vendo que o problema do amor ao próximo, é uma questão muito recorrente desde os tempos de Jesus. Mas se nós temos exemplos da dificuldade do amor, nós temos também exemplos de muito amor ao próximo, muito amor ao ser humano. E os biógrafos escrevem, relatam, que no ano em que havia chegado o inverno, e que ele tinha vindo mais cedo e muito mais rigoroso, eles vão encontrar as crianças nas escolas, nas ruas, em casa, que brincavam normalmente, que faziam a sua balbúrdia, que faziam as suas brincadeiras, que eram muito alegres. Mas uma criança de nome Albert não conseguia se relacionar com a algazarra habitual das crianças. Ele estava sempre isolado e sofria bullying por parte dos seus amigos, porque era fraco, pálido, pequeno, e principalmente porque ele tinha uma situação de conforto melhor do que os filhos dos camponeses, por ser o filho do pastor da igreja ali daquela pequena cidade. Ele se vestia melhor, ele tinha uma educação melhor, e isso era motivo de desgosto para os seus amiguinhos, que viam nisso uma dificuldade para se relacionar com Albert. Mas naquele dia Albert tomou a decisão, chegou à conclusão que aquilo tinha que mudar. Ele havia decidido que aquilo tinha que mudar. Quando ele saiu da escola, ele se afastou alguns metros, alguns quarteirões da escola, colocou o seu material no chão e ficou aguardando. Por ali haveria de passar um grupo de meninos, e ele então aguardou. E dito e feito, logo em seguida vinha um grupo de meninos, e junto deles havia um que especialmente esse Albert estava esperando. Ele se chamava Jorge Nitschel. Era o garoto mais forte da escola, era o mais alto da escola, e ele nunca perdia uma disputa de forças. Nas brigas que ele empreendia, ele estava sempre ganhando. E eles então iriam passar ali por perto de Albert. E dito e feito, quando eles estavam chegando perto da onde o Albert estava, Albert estufou o peito, parou na frente de Jorge e disse para ele: eu quero lutar com você e vou ganhar. Jorge adorou a ideia, porque já fazia muito tempo que ele queria mesmo pegar o Albert de jeito e dar uma surra nele.
Mas ele não podia perder aquela oportunidade, porque a proposta da luta partia exatamente dele, Albert. E ele começou a antegozar a vitória. Os dois então se colocaram em posição para começar a luta, e aquilo era uma declaração de guerra. Mas Albert era um garoto muito tranquilo, muito sereno, e aquela disputa que ele propunha a Jorge mais parecia um convite para Jorge ir na casa dele tomar um chá com bolinhos. Tal era a docilidade com que ele chamou o Jorge para a briga. Depois então, começando aquela luta, depois de começar aquela briga, Albert, depois de levar uma rasteira de Jorge e cair no chão, se levantou, se livrou de 2 ou 3 pernadas no Jorge e conseguiu se atracar com ele. Ele fez uma força tremenda para que ele pudesse derrubar o Jorge. O Jorge ficou espantado de ver da onde vinha tanta força de alguém tão mirrado, de alguém tão pequeno, de alguém tão fraco. Mas num esforço supremo, num esforço maior, Albert conseguiu derrubar o Jorge. Jorge começou a chorar porque não aceitava que alguém pudesse derrotá-lo em uma luta, em uma briga. E ele chorava, enquanto Albert oferecia-lhe a mão para que ele se levantasse. Mas o Jorge não aceitou e disse a Albert: se na minha casa houvesse de comer como na sua, você teria apanhado tanto como você nunca apanhou. Aquelas palavras de Jorge deixou Albert estarrecido. Albert ficou paralisado. E ele olhou então para o rosto dos companheiros, porque eles haviam feito uma roda com os dois no meio para observar a briga, como acontece nos dias de hoje. Albert olhou para o rosto dos companheiros e viu confirmado no olhar deles aquilo que Jorge havia falado. Ele ficou estarrecido. A vida era assim. Era assim que as coisas aconteciam. Albert ficou perturbadíssimo e foi para casa, chorando. No jantar ele não conseguia comer. A cada tentativa de ingerir o alimento, vinha-lhe na mente o rosto dos amigos e as palavras de Jorge: se na minha casa tivesse o que comer. E a partir daquele dia, Albert descobriu que uma coisa lhe perturbava tremendamente: a miséria. A miséria deixava-o perturbado. Naquele dia, naqueles dias que o inverno havia chegado, muito mais rigoroso que dos outros anos, a mãe de Albert havia feito para ele um casaco, que ele deveria usar quando ele fosse à igreja no domingo, quando seu pai então falaria. Mas quando Albert a mãe mandou que ele vestisse o casaco, ele se recusou. A mãe então chamou o pai, que disse a ele: vamos, Albert, vista o casaco, não me atrase. O pai já um pouco irritado, e Albert disse para ele: não quero, não, senhor. O pai então perguntou: por que não quer? Talvez porque seja a reforma do meu? E Albert respondeu: não, papai,
não é isso. Então qual é o problema? Perguntou o pai. É que os outros meninos não têm casaco para vestir. O pai naquele momento reconheceu a grandeza de coração do filho, mas a sua autoridade paterna não podia ser contestada. E ele disse então a Albert: vamos, coloque o casaco. Não quero que as pessoas pensem que eu não tenho dinheiro para comprar um casaco para o meu filho. Não, disse Albert, eu não vou vestir. Então sabe o que eu vou ter que fazer com você? Sim, senhor, eu sei o que o senhor vai fazer. E Albert levou então o seu primeiro pescoção, mas foi para a igreja sem o casaco. E durante as próximas semanas de inverno, Albert aos domingos levava o pescoção, mas o casaco ele não vestia. Muito bem, passou o inverno e chegou a primavera. E pela primeira vez, o pai de Albert levou consigo para fazer uma visita a uma cidade que era perto da sua, chamada Colmar. E Albert foi com ele. Era a primeira vez que ele viajava com o pai. E ele, muito alegre, muito observador, passou por um jardim onde ele viu uma estátua. Era a estátua O Jovem Negro, de Bartholdi, que é o mesmo escultor da Estátua da Liberdade em Nova York. E Albert, então, observando aquela estátua, disse para o pai: por que esse homem tem tanto medo, papai? O pai olhou a estátua e respondeu para ele: é um homem do Gabão, o lugar mais desolado da terra. Quem nasce aí é a gente mais pobre e mais miserável do mundo. Diante daquela resposta tão dura, Albert emudeceu e ficou com aquilo na cabeça, com a imagem do negro do Gabão, o lugar mais miserável da terra. O tempo passou e Albert agora estava com 14 anos e já mudando de cidade, começou o seu estudo no ensino fundamental. E depois das aulas que ele tinha normalmente, ele passava pela igreja para que ele pudesse treinar no órgão, instrumento que o pai lhe havia ensinado a tocar. Ele treinava ali todos os dias, até que um dia ele encontrou numa estante empoeirada algumas partituras de Bach. Aquele tempo Bach não era conhecido na Europa e iria caber no futuro a Albert torná-lo conhecido, a Albert revelá-lo para toda a Europa. E o tempo foi passando. Albert, agora com 18 anos, matriculou-se na Universidade de Estrasburgo e começou os concertos de órgão pela Espanha, pela França, pela Alemanha. Ele percorria todas as cidades, divulgando aquele autor que ele amava tanto, que ele passou a amar muito. E agora, com 22 anos, ele se formou em teologia e anos depois, um ano depois, ele se doutora em filosofia, tornando um célebre organista conhecido em toda a Europa e muito requisitado. Aos 24 anos, Albert estuda, faz concertos, dorme apenas 3 a 4 horas por noite e torna-se um dos maiores e mais elogiados professores universitários. E num domingo de Pentecostes do ano de 1899, ele acordou alegre, feliz, tinha dormido muito bem, a vida lhe sorria, tudo estava bem, tudo estava em ordem.
E ele se levantou e, olhando pela janela, o tempo lá fora que chovia, ele começou a pensar, a meditar, a raciocinar que a vida havia lhe sido muito prodigiosa e que ele havia lhe dado tudo aquilo que ele almejava, tudo aquilo que ele precisava e muito mais. Mas imediatamente, quando ele pensava dessa maneira, o seu pensamento se voltou para aqueles que eram os mais pobres e miseráveis da terra, que não tinham nada, que não tinham como viver. E num pensamento febril, ele começou a se lembrar: se em minha casa tivesse a comida que na sua casa tem. E lembrou-se do pai: esse é o homem, o lugar mais miserável da terra. Lembrou também do Evangelho: aquele que muito se deu, muito se pedirá. De graça recebestes, de graça dai. Pregai o Evangelho, curai os doentes. Nesse instante, então, que Albert faz esse raciocínio, que ele faz essa meditação, ele começa a mexer nos documentos, umas correspondências que estava sobre o criado à beira da sua cama. E ele viu, en passant, um livrinho verde que ele começou a folhear, e viu ali naquele livro um chamamento, um aviso, um artigo que dizia que as missões da África estavam precisando e recrutando de jovens que pudessem ajudar nos trabalhos junto aos leprosos e tuberculosos selvagens em Lambaréné, na África Equatorial Francesa, e que precisava principalmente de médicos. Nesse momento, então, Albert teve um insight. Ele iria tomar, então, a decisão mais importante da sua vida. Por mais 6 anos, ele voltaria às salas de aula para estudar medicina. E durante 6 anos, ele ia se dedicar à música. E depois deixaria tudo e partiria para o país miserável, a fim de dedicar a sua vida aos irmãos mais necessitados, mais infelizes. E assim foi, e assim ele fez. Ele fazia concertos e estudava medicina. Formou-se e fez mais um ano de especialização em doenças tropicais. E com o dinheiro dos concertos, comprou remédios, comprou equipamentos para trabalhar na floresta. Mas Albert tinha um outro problema para resolver. Ele era noivo. Ele estava noivo de Helene Breslau. Então ele comunicou a sua decisão à noiva e perguntou se ela estaria disposta a esperá-lo por mais um tempo. E mais ainda, se ela estaria disposta a ir com ele para aquele país mais miserável e necessitado da face da terra. Se ela seria capaz de trocar sua vida de luxo, que ela sempre teve, por uma vida de miserável, de pobre, sem recursos, de sacrifícios, e trabalhar junto com ele. Helene ficou séria, ficou pensativa, e como toda mulher tem um raciocínio rápido, ela então disse: eu vou fazer melhor do que isso. Enquanto você estuda medicina, eu vou estudar enfermagem. E quando você for para a África, eu irei com você e estarei com você, junto de você, durante todos os dias. Você não vai se livrar de mim assim tão fácil.
E naquela semana, então, depois da sua decisão, Albert postou algumas cartas falando aos amigos da sua decisão, informou a universidade porque ele iria deixar a cátedra, que ele iria deixar a sala de aula, e matriculou-se no curso de medicina. Os alunos, seus colegas, ficavam espantados quando ele entrava na sala de aula, porque todos o conheciam como um emérito professor, e naquele instante ele estava ali na condição de colega para o estudo de medicina. Seus amigos então acharam aquilo um absurdo. Ninguém acreditava que um dos mais renomados organistas da Europa, um dos mais conceituados professores da universidade, fosse capaz daquela atitude, deixar tudo para começar novamente. E Albert então mais tarde iria escrever, Albert Schweitzer iria escrever: ninguém deles pode entender que o desejo de servir ao próximo, pregado por Jesus, pode impedir alguém a mudar de vida. Entretanto, todos leem o Evangelho e todos creem em Jesus Cristo. Passado então o tempo do estudo, dos concertos, Albert Schweitzer e Helene partem para Lambaréné. E lá chegando, ele vai então direto para a casa que lhe foi oferecida pelo governo africano. E depois de ultimar algumas ordens na casa, ele vai então, que a casa dele ficava no alto de um pequeno monte, e logo abaixo o galpão que lhe foi oferecido para que ele montasse o seu hospital. Depois que ele chegou, ajeitou tudo que tinha que ajeitar em casa, ele e Helena desceram para conhecer o galpão aonde ele iria montar então o seu hospital. Mas tudo que ele encontrou foi um velho galinheiro, destelhado, sujo, cheio de mato. Depois de algumas semanas de afanoso trabalho, ele e Helene conseguiram então dar um aspecto melhor para o galpão e de higiene, para que ele pudesse começar a trabalhar. Então começaram as notícias. A notícia do Oganga branco que viera para curar se espalhou por toda a selva. Passado alguns dias, uma tribo aparece, vieram trazendo um dos selvagens pertencente à tribo, para que ele curasse, já que o feiticeiro da tribo, o pajé, não havia conseguido. Naquele instante, Albert Schweitzer percebeu o momento delicado que ele estava passando, porque a tribo inteira entregou a ele aquele homem que gritava de dor e ficou em volta, vigiando para ver o que é que ele ia fazer. Albert Schweitzer então raciocinou que aquele era um momento para ele decisivo, porque se aquele homem morresse nas suas mãos, a coisa ia ficar muito delicada, a situação ia ficar muito delicada. Então Albert Schweitzer examinou o homem. Aquilo parecia um paredão de olhos brancos que fitavam Albert Schweitzer no que ele iria fazer. Ele o examinou o homem e constatou que era uma questão de apêndice supurado. Então ele segurou na mão daquele homem que gritava de dor e disse para ele: não se preocupe, você irá dormir e quando acordar estará bom. Albert anestesiou o homem, fez os procedimentos que ele deveria fazer, operando,
e a tribo observando, vigiando. Passado alguns minutos, a anestesia terminou, o homem acordou e começou a gritar que não doía mais, estava extasiado. Não dói mais, não dói mais, gritava ele. A tribo ficou impressionada, ficou calada, vendo o que acontecia. Os selvagens então pegaram o homem e levaram embora para a aldeia. E lá começaram então a dizer que o feiticeiro branco, o Oganga branco, era muito poderoso, porque ele havia matado o seu irmão e depois trouxe ele da morte curado, bom. E naquela noite então os tambores cantaram para toda a floresta que o feiticeiro branco era realmente muito poderoso. A partir desse dia, a fila de doentes começava a crescer cada vez mais. Cada vez mais e de mais longe vinham os necessitados para que Albert Schweitzer os curasse, para que o feiticeiro branco curasse os necessitados da África. E o tempo passa e vem a guerra, e o Dr. Albert Schweitzer, na condição de alemão em terras francesas, foi deportado, teve que voltar. A guerra havia devastado toda a Europa, e ao término da guerra tudo era destruição, tudo estava dizimado. Lambarrené manda um telegrama para Albert Schweitzer pedindo a ele que ele volte para lá, porque os necessitados eram muitos. Mas Albert então decide que não voltaria, porque os seus irmãos, os seus compatriotas precisavam dele. E ele fica ali então, junto com Helene, que estava grávida e precisava de cuidados. O tempo passa, a Europa agora já está restabelecida, agora já está recuperada. E após atender a sua pátria, o Dr. Schweitzer resolve então que ele deve voltar para Lambaréné. Ele sai por toda a Europa, promovendo concertos, angariando fundos para a compra de remédios e volta à África Equatorial Francesa, mas sem Helene e sem a sua filha que estava adoentada. Jesus sintetizou todos os profetas e a lei no mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse ensinamento de Jesus é um ensinamento de tríplice, que nos dá uma diretriz de tríplice aspecto. O primeiro aspecto desse ensinamento de Jesus é o amor a Deus. E os Espíritos nos falam: o amor a Deus fala-nos a respeito da preservação da vida em todas as suas expressões. É traduzida pela não agressão à natureza, não agressão ao reino animal, não agressão ao reino nominal. Antes, sendo um colaborador para o desenvolvimento da harmonia nesses três reinos. É o respeito para com o Criador, respeitando a sua criação. Muitas vezes nós dizemos amar a Deus, mas infringimos as suas leis. Dizemos que amamos a Deus, mas desrespeitamos aquilo que Ele criou. O segundo aspecto nos fala do amor ao próximo. E os Espíritos dizem: o amor ao próximo é uma consequência natural do amor a Deus. É a consequência do amor que se dedica ao genitor, porque não se pode amar a Deus sem amar ao próximo.
que acontece na demonstração da fraternidade que todos devemos e que a todos nós deve unir. O amor ao próximo pode ser definido como companheirismo, solidariedade ao sofrimento e na alegria, a amizade empenhada nas situações embaraçosas, a capacidade de desculpar sempre, a capacidade em ser conciliador, não fomentador da revolta ou do desequilíbrio. E o terceiro aspecto desse ensinamento do Cristo nos fala do amor a si mesmo. E os Espíritos esclarecem: o amor a si mesmo é a forma de preservar e dignificar a existência física, harmonizando-se com o conjunto geral. Amor a si mesmo é o apoio de radiação, de onde emanam energias de alegria, energias de paz, energias de bem-estar que contagiam todos aqueles que se encontram ao nosso lado. É sermos o elo de ligação entre a paz do Cristo e aqueles que comungam conosco os dias. É bem verdade que talvez nós não sejamos capazes de amar tanto quanto amou Francisco de Assis, quanto amou Irmã Dulce, quanto amou a Madre Teresa, quanto amou Chico Xavier. Talvez nós não sejamos capazes de amar tanto assim. Mas Emmanuel, ele diz para nós que nós temos que continuar no exercício da busca do amor, no exercício da busca da fraternidade, do amor ao próximo. E ele faz uma recomendação. Ele diz assim: comece amando mais a quem você já ama. Depois, ame a quem lhe é indiferente. Em seguida, ame a quem lhe é antipático. E muito em breve você vai estar amando a quem você odeia. Albert Schweitzer amou como ninguém. Em 1948 ele voltou à Europa para angariar fundos para sua obra. Tocou o bar, falou a todos de Lambaréné e a respeito da vida. Nessa ocasião, Albert Einstein disse que ele era o maior homem vivo. Em 1949, a revista Life lhe faz uma homenagem e o intitula o maior homem do mundo. E em 1952 ele é laureado com o Prêmio Nobel da Paz. A partir daí foram inúmeros prêmios, as láureas, as homenagens, mas nenhuma homenagem lhe trazia mais satisfação e alegria do que ele ver ancorar no porto, ali da sua Lambaréné, os barcos que traziam jovens que vinham agora para dedicar 2, 3, 5 anos de suas vidas aos sofredores, os pobres mais pobres de Lambaréné, as vidas mais miseráveis do Cabal. Schweitzer já se encontrava então velho e não trabalhava mais. Com a sua cadeira de rodas, ele circulava entre os pavilhões que havia se multiplicado. Visitava os 3.500 doentes que seu hospital abrigava, sempre sorrindo e proferindo palavras de ânimo e conforto a todos. Agora, Lambaréné era conhecido em todo o mundo, e a todo momento chegavam aviões que traziam turistas que queriam conhecer e visitar o velho patriarca que havia vivido para o seu próximo mais pobre. E em 4 de setembro de 1965, Albert Schweitzer volta à pátria espiritual, desencarnando entre os seus doentes
entre as suas crianças e seus bichos. Contava então com 90 anos e tinha ensinado durante toda a sua vida a todos a amarmos uns aos outros. Que Jesus nos abençoe e que Ele nos guarde em muita paz.